A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Então acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre o discurso de Pedro. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de... Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quando te encontrares numa situação angustiosa, em que tudo pareça conjurar-se contra ti, de tal modo que julgues que não poderás aguentar-te nem mais um minuto, não te rendas, porque será aquele o momento preciso em que começará o refluxo da maré. Nas quedas é que o rio cria energia. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o discurso de Pedro. Pedro foi, portanto, de grande significância naquele momento. Inspirado, a venerável figura do apóstolo se ergue, exalta o nome de Jesus e explica o que estava efetivamente acontecendo. Então, Pedro foi um grande disseminador do Evangelho do Cristo. Ele era o apóstolo mais velho, veterano, e as pessoas, ou os outros apóstolos, sempre tiravam dúvidas com ele. Inclusive Paulo, ao se converter ao cristianismo, ele buscou Pedro para a sua sustentação. A preleção evangélica de Pedro, majestosa e bela, assinala o marco da difusão do Evangelho após a partida do Messias. No seu discurso, fala da importância da mediunidade, que caracteriza o nascimento de um novo ciclo na evolução espiritual humana. A humanidade terrestre não mais seria a mesma a partir daquele momento, pois o trabalho dos apóstolos e dos discípulos de Jesus iniciaria um poderoso movimento revolucionário no planeta. Sim, de fato isso aconteceu. Depois da partida do Mestre, eles saíram a pregar o Evangelho, realmente vivenciar de fato aquilo que tinham aprendido com o Mestre, a iniciar por Pedro. O Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos. Já o benfeitor Emmanuel nos oferece uma belíssima interpretação do fenômeno de Pentecoste. Aquele fenômeno narrado pelo evangelista Lucas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde falava-se em línguas estranhas. Para nós espiritistas, essa palavra é utilizada como xenoglossia, que significa de fato, onde o médium ele consegue falar outros idiomas que no momento
ele não se recorda, mas está armazenado na sua memória astral. Está no livro Xenoglossia, porque a xenoglossia, então, é aquele médium que atualmente ele fala, por exemplo, aqui no nosso país o português, mas que ele já vivenciara em outros países com vários idiomas. É um médium poliglota. Então esse é um fenômeno de xenoglossia, o que os nossos irmãos evangélicos chamam de glossolalia. Embora eles estão presos lá às línguas hebraica e aramaica, né, quase não utilizadas nos dias atuais. E na verdade, quando Paulo de Tarso fala sobre os dons espirituais no capítulo 12, mas no capítulo 14 ele vai esclarecer, né, sobre aqueles que falam em línguas estranhas. Se não tiver intérprete na igreja, é melhor que se cale, porque é uma apresentação circense. Imagina você falar um idioma que ninguém está entendendo nada. Fique calado, um dos menores dos dons. Então, normalmente no nosso meio, o doutrinador vai pedir ao Espírito que passe o pensamento para o médium, que ele vai traduzir em português, ainda com o sotaque do Espírito. É falar francês, inglês, alemão, outros idiomas. Isso aconteceu exatamente em Pentecostes. Lucas narra, daí surge também algumas doutrinas do meio evangélico, chamado de movimento pentecostal. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecoste ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como os de um vento veemente e impetuoso, aquela língua de fogo, o que se refere à descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecoste dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos a irreverências e a ironia diante da verdade. Tem também, né, aqueles que realmente querem aparecer, né? A pessoa está lá fazendo uma pregação, daí a pouco coloca palavras de um outro idioma no meio para tentar valorizar aquilo. Como eu falei, aquilo é uma apresentação circense que não tem valor algum, não tem significado nenhum. E por que ficar preso apenas a dois idiomas? Se falar línguas estranhas, línguas, não está língua, línguas, são várias. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se dispõe efetivamente a servir ao Senhor da vida. Car-te-ão ao trabalho, acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde, escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento, a tua renúncia significará incapacidade e a tua fé será interpretada à conta de loucura. São aqueles detratores da verdade, né? Infelizmente acontece até nos dias atuais. Não hesiteis, porém, no espírito de serviço, permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Então, meus amigos, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, mesmo propagando o Evangelho. Entre nós existem aqueles lobos com peles de cordeiro, falando exatamente de coisas que não têm nada a ver com a doutrina do Cristo. Então nós temos que ter esses discernimentos. Ezequiel e Zacarias, esse gênero da Escritura observou-se também no livro de Daniel. Apenas um Apocalipse ficou registrado no Novo Testamento. Seu autor é o apóstolo João, autor de 4 evangelhos, escrevendo quando no seu exílio na ilha de Patmos. Nós já falamos aqui, são dados históricos, quando o imperador Domiciano expulsa João Evangelista para o mar Egeu, ele ficou na ilha de Patmos, muito distante, né, da sua região, e lá ele teve a oportunidade, pelo desdobramento
de escrever um novo evangelho, ou se quiser uma revelação, né, que também chama-se Apocalipse. Contava ele à época com 99 anos de idade. No fim do Novo Testamento está a revelação de João, que assim como o livro de Daniel é um Apocalipse. Quer dizer, Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, João é o Apocalipse do Novo Testamento. Um tipo de literatura muito conhecida na época. O Apocalipse se compõe de uma série de visões que evocam imagens de uma dramática cena final. Distingue-se o livro de Daniel, que é seu equivalente apocalíptico judaico, de duas maneiras importantes. Em primeiro lugar, é um livro cristão, no qual Cristo irá assumir definitivamente o controle e vencer o mal. E em segundo lugar, no Apocalipse, o fim do mundo, fim do mal. Nós entendemos muito bem isso. Está chegando o fim dos tempos e realmente está caminhando para o final dos tempos ruins, para o início dos bons tempos, e que já começou. Não se trata de algo que ocorrerá num futuro distante. Depois da obra de Jesus pela salvação, já teve início a batalha decisiva entre o bem e o mal. O Apocalipse de João é, pois, mais que uma escritura profética, redigido durante as perseguições contra os cristãos, travadas no reinado de 81 a 96, do imperador Domiciano, como eu acabei de citar. Domiciano assume o trono após a morte do general Tito, seu irmão mais velho, sucessor do seu pai, né, Vespasiano, que assumiu de 81, finalzinho de 81, ele vai até 96, terminando aí também a dinastia Flaviana. Ele descreve a situação dos cristãos da época, constantemente ameaçados de martírio. Acima de tudo, portanto, há uma escritura consoladora destinada aos cristãos que viviam naquele período atribulado. Nela, o Estado romano é chamado de a besta. Então, meus queridos irmãos, prestem bastante atenção nisso que eu vou dizer agora. A besta do Apocalipse, tão comentada e mal interpretada por muitos religiosos, significa na época o exército imperial romano dominante que tomava nações, que escravizavam povos. Então João refere a besta como os militares do Império Romano, o dragão ou grande prostituta. Mas no embate final, Cristo, o Cordeiro, vencerá as forças da escuridão. Então, chamado de besta, o dragão ou a grande prostituta, na verdade era o Império Romano. Tudo isso já aconteceu. Então o Apocalipse não vai acontecer, nem algo que vai acontecer, é o que já aconteceu. O livro chega então ao final de uma visão de um novo céu, uma nova terra, com suas imagens nascidas de uma necessidade histórica. O Apocalipse é pouco familiar aos leitores modernos e já recebeu variadas interpretações através dos tempos. Pode-se dizer que nenhum outro livro da Bíblia tem sido tão mal interpretado e empregado, com sua fé em Deus claramente expressa, levando a uma vitória final do bem sobre o mal. Ele é, mesmo assim, uma conclusão apropriada para a maneira como a Bíblia descreve a grave situação do mundo. José de Paiva Neto hoje é o líder da Legião da Boa Vontade, fundada por Alziro Zarur, que é uma religião, talvez a única que eu conheço, apocalíptica, baseada lá no Apocalipse de Jesus. Orientações para o estudo do Apocalipse. A linguagem simbólica do Apocalipse de João desestimula, em geral, a sua leitura. É possível, porém, torná-la compreensível, observando-se alguns pontos importantes. O entendimento do significado de Apocalipse quanto à etimologia e ao conceito, a visualização do contexto histórico da igreja nascente e a razão do advento do Apocalipse. Significado de Apocalipse. O termo Apocalipse é a transcrição de uma palavra grega que significa revelação. Todo Apocalipse supõe, pois, uma revelação que Deus fez aos homens, revelação de coisas ocultas e só por Ele conhecidas, especialmente de coisas referentes ao futuro. É difícil definir exatamente a fronteira que separa o gênero apocalíptico do profético, do qual, de certa forma, ele não é mais um prolongamento. Mas, enquanto os antigos profetas ouviam as revelações divinas e as transmitiam oralmente, o autor de um Apocalipse recebia suas revelações em forma de visões que consignava em livro. Por outro lado, tais visões não têm valor por si mesmas, mas pelo simbolismo que encerram,
pois em Apocalipse tudo ou quase tudo tem valor simbólico. Os números, as coisas, as partes do corpo e até os personagens que entram em cena. Ao descrever a visão, o vidente traduz em símbolos as ideias que Deus lhe sugere, procedendo então por acumulação de coisas, cores, números simbólicos, sem se preocupar com a incoerência dos efeitos obtidos. Para entendê-lo, devemos, por isso, aprender a sua técnica e retraduzir em ideias ou símbolos que ele propõe, sob pena de falsificar o sentido de sua mensagem. No livro Como Ler o Apocalipse, o autor explica o estilo e a forma de escritura do Apocalipse. O Apocalipse foi um modo de escrever muito popular nos 2 séculos antes de Cristo e nos 2 séculos depois dele. O mais importante escritor apocalíptico do Antigo Testamento é o autor do livro de Daniel. Ele viveu na época da dominação Seleucida na Palestina, mais especificamente no tempo de Antíoco Epifanes. Esse rei impôs pela força a cultura e a religião dos gregos. Esse fato provocou a revolta dos macabeus. A função do livro de Daniel era apoiar e incentivar a resistência dos macabeus contra a dominação estrangeira. Ninguém podia dizer as coisas às claras. Era necessário usar uma linguagem camuflada, incentivando a resistência e driblando a marcação do poder opressor. Foi assim que surgiu a literatura apocalíptica. O contexto histórico da igreja nascente. É indispensável inserir o Apocalipse no seu ambiente histórico para compreendê-lo um pouco mais. É indispensável reinseri-lo no ambiente histórico que lhe deu origem, um período de perturbações e de violências, perseguições contra a igreja nascente. Pois do mesmo modo que os apocalipses que o precederam, especialmente o de Daniel, e nos quais manifestamente se inspira, é escrito de circunstância, destinado a reerguer e a robustecer o ânimo dos cristãos, escandalizados, sem dúvida, pelo fato de que perseguição tão violenta se tenha desencadeado contra a igreja daqueles que afirmara: não temais, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. No momento em que João escreve o seu livro de visões, a igreja primitiva sofre terrível perseguição de Roma e dos cidadãos do Império Romano, a besta, por instigação de Satanás, o adversário por excelência do Cristo ou Anticristo. O próprio João se encontrava prisioneiro na ilha de Patmos, quando escreveu o seu Apocalipse, na época entre 81 e 96, na época do imperador Domiciano. Solidário com os companheiros submetidos aos martírios das perseguições, o Apocalipse de João nos apresenta 3 conteúdos básicos: o protesto contra as injustiças sociais, o sofrimento que aguardam os perseguidores e a vitória do bem, manifestada no amor do Cristo pela humanidade. A razão do advento do Apocalipse de João. Alguns anos antes de terminar o 1º século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, leia a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pode copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade.
as guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta, vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Plano geral da obra. O Apocalipse de João é constituído de um prólogo, de 2 partes e de um epílogo. Prólogo. No prólogo, capítulo 1, versículos de 1 a 3, João faz a abertura do seu livro, apresentando-o como uma revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que devem acontecer. João capítulo 1, versículos 1 e 3. Indica quem são os destinatários, os servos de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1. A forma como a revelação divina se deu. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo ao seu servo João. Capítulo 1, versículo 1 também. Fornece uma dimensão temporal, ainda que imprecisa, sobre a concretização dos fatos revelados. O tempo está próximo. Capítulo 1, versículo 3. Primeira parte, capítulos 1, 2 e 3. A primeira parte do Apocalipse está escrita na forma de diálogo. Apresenta 3 subdivisões. A saudação às comunidades, capítulo 1, versículo 4 a 8. B, confiança na ressurreição do Cristo, capítulo 1, versículos de 9 a 20. E C, cartas às 7 igrejas da Ásia, capítulo 2, versículos de 1 a 22. E capítulo 3, versículos também de 1 a 22. Revela uma ação pastoral do apóstolo para com os cristãos, representados simbolicamente pelas 7 igrejas da Ásia, e expressa uma mensagem de apoio aos que sofrem perseguições em nome do Cristo. O propósito da mensagem é encorajar a comunidade cristã que passa por uma terrível provação. Após o magnífico desenvolvimento na época da sua fundação, agora a igreja parece seriamente ameaçada na unidade de sua fé, movimentos heréticos, na pureza dos costumes, relaxamento da vida religiosa, diminuição da caridade. Devido às perseguições, João pretende sustentar a coragem dos cristãos até a morte, capítulo 2, versículo 14, garantindo-lhes a presença divina do Cristo, que vencerá o dragão. João narra como ocorreu a sua percepção mediúnica. As palavras que ouviu, como a voz de trombeta, capítulo 1, versículo 10, e a recomendação que teve de se dirigir às 7 igrejas, representadas por 7 candeeiros, assistidas por 7 espíritos, capítulo 1, versículos de 10 a 20. Cada carta é específica e contém elogios e críticas, advertências e incentivos, como convinha, mas o plural igrejas, no final de cada carta, mostra que se pretendia que fosse lida por todas as igrejas. Nessa visão, salienta-se espada de 2 gumes, que sai da boca do excelso Espírito, Jesus. Segunda parte, capítulos 4 a 21. Representa a essência da obra, tem um caráter profético escatológico, previsões sobre o fim do mundo, e abrange 2 visões paralelas. A primeira, capítulo 4, versículo 18, e capítulo 11, versículo 1, diz respeito aos destinos do mundo. A segunda, capítulo 11, versículo 9, e capítulo 21, versículo 5, informa sobre o futuro da igreja. Podemos considerar 5 subdivisões ou seções nessa parte. Introdutória, capítulo 4, versículo de 1 a 5 e versículo 14. Fala sobre o trono, o cordeiro e sobre o livro com 7 selos. Letra B, seção dos selos, capítulo 6, versículos de 1 a 7 e versículo 17. São pontos importantes sobre a abertura dos 4 primeiros selos, sobre o clamor dos mártires, 5º selo, e a resposta de Deus ao clamor, 6º selo. Seção das trombetas, letra C, capítulo 8, versículo 1 e capítulo 11, versículo 14. O toque da trombeta anuncia o julgamento de Deus. Seção dos 3 sinais, é a letra D, capítulo 11, versículo 15, capítulo 16, versículo 16. São sinais que marcam acontecimentos, o sinal da mulher, o sinal dos dragões e o sinal dos anjos como pragas.
Letra E, seção conclusiva, capítulo 16, versículo 17 e capítulo 2, versículo 5, mostra que o Cristo julga e vence o mal. No capítulo 4, o autor continua escrevendo sobre a sua visão, cheia de quadros que se desdobram às suas vistas e que representam as letras como que se escrevem as coisas espirituais que as palavras humanas não podem traduzir. A linguagem espiritual se manifesta por meio de símbolos que ferem a imaginação e dão uma ideia relativa das coisas que existem. Entretanto, não podem ser percebidas pelos nossos sentidos materiais, grosseiros. Revela a existência de uma comunidade de espíritos puros, representados por 24 anciãos, os Espíritos de Deus, indicados por 7 lâmpadas de fogo. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Servos de Deus. No Antigo Testamento bíblico, a expressão servo de Deus é utilizada para designar profetas, reis, pessoas de importância, a quem cabe a realização de certas tarefas. Encontramos em diversas religiões a mesma expressão para designar sacerdotes, pastores, religiosos que se dedicam à propagação do culto de sua fé. Importante que alarguemos a visão, que ampliemos o entendimento. Afinal, servo de Deus é toda criatura que lhe cumpre a vontade, que se esforça na terra para realizar o bem. Servos de Deus, lemos em um folheto, são os que usam macacões, botas, aventais. E lembramos de tantos trabalhadores que dirigem tratores e máquinas pesadas, abrindo estradas para melhorar a nossa mobilidade por rodovias amplas, bem projetadas e seguras. Trabalhadores que adentram laboratórios para o estudo de vírus e micróbios, na tentativa de descobrir vacinas e medicamentos que debelem as suas ações deletérias. Quando os vemos, parecem seres de outra dimensão, com uniformes que os cobrem da cabeça aos pés, calçados e luvas protetoras. Servos de Deus são todos os que têm mentes que planejam cidades, desenham edifícios soberanos, estruturam locais para melhor servir a todos. São os que trabalham a terra, lançam as sementes e, esperançosos, contam com que o clima inclemente não lhes destrua a floração ou arrase a produção prestes a ser colhida. São os que persistem, não desistem, insistem, homens de coragem, homens de fé. São os que acondicionam devidamente frutas, legumes, cereais, grãos de toda a espécie. Também os que armazenam, transportam, comercializam. Os que contribuem para que tudo nos chegue à mesa. Servos de Deus são todos os que compreendem, toleram, respeitam seus semelhantes. Têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Auscultam a necessidade alheia, a dor silenciosa, o pedido de socorro jamais pronunciado. Servos de Deus são os que ensinam a criança na descoberta do alfabeto, dos números. Os que se demoram a ensinar os pequenos que existe um Deus que a tudo governa, tudo fez e a todos ama. Um Deus que abre a cortina das manhãs, esparramando a luz e o calor do sol, e no cair das tardes, torna a fechá-las, não antes de espalhar astros faiscantes, estrelas pelo firmamento e convidar a lua a mostrar sua cara enigmática e sonhadora. Servos de Deus são todos os que têm coração que ama, que se compadece, que tolera, que perdoa. Quem quer que viva na terra, abraçando o seu dever a cada dia, grandioso ou de somenos importância, é servo de Deus. Pais, mães, educadores, cientistas, artistas, engenheiros, arquitetos, sábios e ignorantes que contribuem com seu trabalho para algo bom, útil, belo, são servos de Deus. Quem rega a planta, quem colhe a flor, quem limpa o lar, quem prepara o alimento, quem agradece o pão, o ar, é servo de Deus. Aquele que ao outro ensina a orar nos dias claros ou na noite escura, nas horas de alegria e nos momentos de desolação. Enfim, somos servos de Deus,
todos os que colaboramos com a obra do Criador, todos os que contribuímos de alguma forma para o bem-estar da humanidade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, pedimos, Senhor, a vossa proteção e misericórdia para as nossas dores, nossos sofrimentos, para que tenhamos mais esperança em dias melhores. Sabemos que o planeta passa por uma provação dura, no sentido de acerto, uma vez que estamos entrando na regeneração. Esse período muito conturbado, ainda com guerras, com discussões de ideias aqui no nosso país, mas que possamos, Senhor, nos apegarmos ao Seu Evangelho, que é uma bênção de luz para todos nós. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Eu agradeço, Pedrosa, a oportunidade de participar do programa de hoje junto com você. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.